Quero falar esta noite sobre o lar. No Salmo 11, há uma passagem conhecida que muitos de vocês conhecem. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Se os fundamentos forem destruídos, e o fundamento de qualquer sociedade é o lar. E então um versículo que acompanha, Salmo 82, estas palavras: eles nada sabem, nem entendem, andam em trevas. Todos os fundamentos da terra estão abalados. Isso não parece com os nossos dias? Todos os fundamentos da terra estão fora do lugar e estamos andando em trevas, estamos tropeçando. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E Ele pode trazer luz. Agora, há alguém que tive o privilégio de compartilhar um lar com ela por 42 anos. Ela é a mãe dos nossos 5 filhos. Ela é a avó dos nossos 16 netos. Ela está no palco. Ela não pôde estar presente na maior parte da missão Inglaterra. No último verão, porque esteve entrando e saindo do hospital. Nada muito grave, exceto que ela precisou colocar um novo quadril e teve que fazer uma cirurgia no esôfago porque, bem, alguns anos atrás, ela estava arrumando um balanço para os netos e caiu de uma árvore. Quebrou vários ossos e desorganizou seus órgãos internos. E agora ela está bem pela primeira vez em muito tempo. E, ela ainda tosse um pouco. E eu perguntei a ela se poderia dizer algumas palavras e ela está um pouco nervosa porque pode acabar tossindo. E se isso acontecer, é só esperar, porque ela ainda tem mais coisas para dizer depois disso. Então, vou pedir para a Ruth vir aqui. Pessoal, muitos repórteres me perguntam: quem é o maior cristão que você já conheceu? Eu sempre respondo: Ruth, ela é a maior cristã que já conheci. Não, mas cristãos felizes e carinhosos sempre fizeram parte da minha herança. Em 1916, meus pais desembarcaram em Xangai, na China, e passaram os 25 anos seguintes de suas vidas, servindo ao povo chinês como missionários médicos. Não foi fácil. Aqueles eram tempos difíceis, com guerras, doenças, bandidos, enchentes e fome. E ainda assim, por causa deles, nunca soubemos o que era medo. Diariamente, em casa, havia orações em família com hinos, leitura das Escrituras e oração. Fomos disciplinados com amor, fomos cuidadosamente treinados. Mas não apenas mamãe e papai ensinavam. A fé cristã em casa, eles a viviam. E como consequência, foi fácil quando criança entregar meu coração ao Senhor Jesus. Mais tarde, eles vieram para os Estados Unidos e tivemos a alegria de viver ao lado deles, nos últimos 25 anos de suas vidas. E por causa do exemplo cristão deles, nossos 5 filhos foram tremendamente influenciados e, em grande parte graças a eles, também entregaram seus corações ao Senhor Jesus. Eu me lembro que no último ano de sua vida, papai foi eleito moderador da nossa igreja. Naquela época, ele mesmo não estava bem de saúde e minha mãe havia sofrido um derrame e estava em uma cadeira de rodas. Bem, uma manhã eu desci para ver como eles estavam e papai estava de joelhos na frente da mamãe, ajudando-a a colocar as meias. E ele olhou para mim, por cima dos óculos e disse: sabe, esses são os melhores anos das nossas vidas. Cuidar da sua mãe tem sido o maior privilégio da minha vida. E o fato é que ele realmente falava sério. Então, eu agradeço a Deus esta noite por um lar cristão e por tudo o que isso significou para mim, para nossos filhos. E se você não teve um lar cristão, você pode proporcionar um lar cristão aos seus filhos. E se seus filhos já cresceram e saíram de casa, você pode se reconsagrar a Cristo e olhar ao redor para ajudar algum outro jovem. Deus abençoe você nesta noite. Obrigada. Essa é.
A primeira vez que ela fala em público em pelo menos 1 ano ou 18 meses. E eu sou muito grato por isso. Acho que todos nós estamos cientes de que há algo errado com nossos lares. Como alguém disse, todos os casamentos são felizes. É a convivência depois que causa todos os problemas. E há uma certa verdade nisso. Um psicólogo americano diz que o casamento é um inferno silencioso para cerca de metade dos casais americanos. Agora, o que está errado? Será que é possível reverter essa maré? Porque talvez o mesmo possa ser dito sobre o Reino Unido ou a Irlanda, onde quer que as pessoas estejam assistindo ou ouvindo. E eu quero fazer a você esta pergunta com base na escritura que lemos. A sua casa está construída sobre um alicerce sólido. Está mesmo? Quando vierem as enchentes de tristeza, ou as ondas da tentação, ou os vendavais da adversidade, da guerra, da morte ou do julgamento, a sua casa vai resistir? O alicerce é forte. Pesquisadores sociais estão descobrindo que em tempos de estresse, ao invés de unir as famílias, muitos cônjuges acham mais fácil fugir da luta contra as emoções avassaladoras que as tragédias familiares geram. Uma das nossas famílias mais famosas se envolveu em uma terrível tragédia há alguns anos. A filha deles foi sequestrada e eles permaneceram juntos, oraram juntos, trabalharam juntos e pagaram milhares de dólares. E finalmente, ela foi resgatada depois de cerca de 1 ou 2 anos. Mas logo depois que ela voltou para casa, eles se divorciaram. As emoções, o estresse, a tensão foram grandes demais e aquela família se desfez. Agora o apóstolo Paulo estava ministrando em Corinto, que era uma cidade hedonista, uma cidade pagã, uma cidade imoral. E ele disse o seguinte: cada um veja como constrói, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além daquele que já está posto, que é Jesus Cristo. Se você construir seu lar sobre Jesus Cristo, os problemas do lar serão muito menores. E os problemas do divórcio talvez nunca apareçam. Descobrimos em uma pesquisa nos Estados Unidos que onde há leitura da Bíblia, oração e frequência à igreja no lar, temos apenas um divórcio a cada 300 casamentos. Mas a média nacional é quase 1 a cada 2. O que indica que, se você construir sobre Cristo, essa é a resposta para evitar a destruição do lar hoje. Agora, Cristo nasceu em um lar terreno e viveu sob a disciplina dos pais. Seu primeiro milagre foi realizado em uma cerimônia de casamento. O pai de Cristo morreu quando ele era jovem, aparentemente. Não há menção dele após os 12 anos de idade, então. Talvez Jesus Cristo, sendo o filho mais velho, tenha sido o provedor da família. Eu não sei, mas ele conhecia todos os problemas do lar. E uma de suas bênçãos favoritas, ao entrar em nosso lar, era: paz seja sobre esta casa. E Jesus disse que a entrada na família espiritual é como a entrada em uma família doméstica. É através do nascimento. Ele disse: você deve nascer do alto, você deve nascer de novo. Nascer para a família de Deus. Você nasceu na família em que vive atualmente, ou em outra família. Mas também nasce para a família de Deus. Se você quer ir para o céu, se você quer ter seus pecados perdoados, se você quer saber que tem a vida eterna, você precisa nascer para a família de Deus, por meio do arrependimento e da fé, e arrependendo-se dos seus pecados e recebendo-o pela fé. Agora Jesus Cristo defendia a salvação do lar. A Zaqueu ele disse: hoje veio salvação a esta casa. E sempre que ele salvava ou curava alguém, sua primeira preocupação era que essa pessoa fosse para casa contar à família sobre isso. Alguns deles queriam segui-lo a partir daquele dia. Ele dizia: não, vá e conte à sua família. Volte e conte à sua comunidade. Vá contar aos outros. Ao homem possesso por demônios que foi restaurado, sua ordem foi: volte para a sua casa
e mostre as grandes coisas que Deus fez por você. E talvez alguns de vocês estejam aqui esta noite começando a vida de casados. Talvez estejam aqui em lua de mel. E vocês não poderiam dar um ao outro presente de casamento maior do que o que um jovem casal deu aqui no estádio na outra noite. Eles tinham acabado de se casar e a primeira coisa que fizeram foi vir a este estádio, ir à frente e entregar suas vidas a Cristo juntos. Eles disseram: queremos começar nossa vida de casados com Cristo. Isso pode acontecer com você esta noite. Talvez você esteja casado há 20 anos, 30 anos, 10 anos, não importa, mas nunca fez isso. Primeiramente, um lar bem-sucedido deve ser fundamentado em um casamento, ordenado divinamente. Lembre-se, Deus realizou o primeiro casamento. Adão e Eva tiveram um casamento ideal. Adão não precisou ouvir sobre todos os outros homens com quem ela poderia ter se casado. E ela não precisou ouvir sobre como a mãe dele cozinhava. Se desconsiderarmos as sugestões e regras de Deus para o lar, ele corre o risco de acabar em fracasso. Mas muitas pessoas relutam em assumir um compromisso. O amor físico não é suficiente, é o compromisso que sustenta nos momentos difíceis. Quando você se casa, está se comprometendo para a vida toda. É o compromisso que manteve Ruth e eu juntos, em tempos de estresse, tensão ou dificuldade. Nunca pensaríamos em nos separar ou divorciar, não importa qual fosse o problema. Talvez ela tenha pensado. Eu nunca pensei. Ela uma vez disse a alguém que já pensou em assassinato, mas nunca em divórcio. Agora outro alicerce para um lar e casamento bem-sucedidos é o exercício espiritual. Oração, leitura da Bíblia, comunhão com outros crentes. Em Deuteronômio 6 diz: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás diligentemente a teus filhos. Você agradece pela comida na hora das refeições? Você faz oração na hora das refeições? Você tem o hábito de orar em casa? Você e sua esposa já leram a Bíblia e oraram juntos? E em terceiro lugar, um lar bem-sucedido deve ser fundamentado em um marido e pai dedicado, como já dissemos há pouco. Ouvi falar de um clérigo que, antes de ter filhos, escreveu um artigo sobre os 10 mandamentos para criar filhos. Depois que teve o primeiro filho, ele escreveu um artigo e mudou o título para 10 sugestões de como criar filhos. Após o terceiro filho, ele escreveu 10 dicas de como criar filhos. Depois do quinto filho, ele não escreveu mais nada. Eu costumava ser muito autoritário sobre como criar filhos, até termos 5. E então deixei minha esposa assumir a partir daí. E ela fez um trabalho incrível, pode acreditar. É uma grande responsabilidade. Quando um homem ama sua esposa como Cristo ama a igreja, é fácil para a esposa se submeter ao marido. A imagem aqui não é de um poderoso potentado, sentado no trono e governando seus súditos com mão de ferro. É mais como um maestro em seu pódio, regendo uma sinfonia. Delicado, mas contido. Esse é o tipo de marido que você é? A Bíblia diz: viva alegremente com a esposa da tua juventude. Não diz: vai e arrume uma mulher mais jovem. Ela diz: viva com a esposa da sua juventude, aquela com quem você se casou quando era jovem. Seja fiel. Quantos homens, quando chegam aos 40, 50 ou 60 anos, querem provar sua virilidade e saem em busca de alguma jovem? Isso não é compromisso, isso é um pecado contra um Deus. Li uma matéria de jornal que falava sobre vários filmes recentes que tratam o adultério como uma experiência positiva de crescimento. Nunca acredite em algo assim. Isso destruirá nossa cultura tão rápido quanto qualquer outra coisa. A Bíblia diz que a infidelidade é o caminho para o inferno. E em quarto lugar, um lar bem-sucedido precisa de uma esposa e mãe dedicada. Napoleão disse que a maior necessidade da França eram as mães. Um dos vícios que mais afetam nossas esposas e mães hoje em dia, no mundo, é o alcoolismo e as drogas.
Veja, elas não têm Cristo a quem recorrer. E quando você está criando filhos, e quando está casada, você precisa de um recurso. Você precisa de ajuda. E isso vem de Deus, de um relacionamento com Deus. Assim como o marido, para ser o tipo certo de marido, precisa de Cristo, para ser o tipo certo de esposa ou mãe, você também precisa de Cristo. E tantas pessoas não têm Cristo, então recorrem a outra coisa para ajudá-las. Um lar cristão tem uma mãe e esposa dedicada. Agora, eu sei que em lugares como Sheffield ou Yorkshire, e em lugares nos Estados Unidos como Michigan, onde há grande desemprego, as mulheres precisam trabalhar. E quero parabenizá-las por ajudarem em casa e estarem dispostas a se sacrificar, trabalhando para ajudar no lar durante um período de depressão, recessão ou falta de renda em casa. E então, em quinto lugar, um lar bem-sucedido é baseado em crianças disciplinadas e obedientes. Agora, as crianças podem absorver qualquer quantidade de amor e disciplina, desde que os dois estejam em equilíbrio. Ouvi um psiquiatra dizer na Universidade de Colômbia, muitos anos atrás, nos Estados Unidos. Ele disse: se seus filhos se rebelarem, mantenha o amor deles, a qualquer custo. Eles vão superar isso. E quando passarem por esse período, o amor estará lá. E você não precisará restabelecer nada. A Escritura diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. Não no caminho que ela quer andar, mas no caminho que deve andar. E devemos fazer isso dando o exemplo de amor e disciplina juntos e em equilíbrio, um com o outro. E quando for velho, a Escritura diz, ele não se desviará, ele voltará algum dia. Como o filho pródigo. O pai nunca deixou de amar o filho, e ele voltou. Seu filho, sua filha voltarão. Se você os tiver educado corretamente quando eram crianças e vivido um exemplo de Cristo diante deles. Mas se você não viveu um exemplo diante deles, não espere que Deus faça grandes milagres. Ele pode fazer, Ele fará. Como vou mostrar a você em apenas um momento, bem aqui em Sheffield, o que Ele está fazendo em algumas famílias agora mesmo. Suas responsabilidades sociais e domésticas tornam sua resposta individual a Cristo ainda mais significativa. Por outro lado, se você está aqui com parte ou toda a sua família esta noite, e o Senhor diz a você, assim como convidou Noé, vem tu e toda a tua casa para a arca. A Escritura diz, venham, marido e mulher venham juntos, pai e filho venham juntos, filha e mãe venham juntas. Seja quem for você, se ouvir a suave e pequena voz de Deus dentro de si, dizendo, este é o caminho, ande por ele, venha como família ou venha sozinho. Mas não saia daqui, até conhecer Cristo. Porque você não pode ser o tipo certo de marido e pai. Não pode ser o tipo certo de mãe, esposa ou filho no lar, sem Cristo. E uma vez que você ouviu a mensagem como ouviu esta noite, sua responsabilidade é muito grande, porque Ele diz, agora é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação. Aquele que endurece o coração, sendo muitas vezes repreendido, será de repente destruído, sem que haja remédio. Aqui está uma carta. Ela diz, caro Dr. Graham, eu precisei lhe escrever para contar que nesta mesma época, no ano passado, meus papéis de divórcio já estavam prontos. Meu marido era um mineiro em greve. A vida dos meus filhos estava em frangalhos por causa dos meus próprios pecados. Meu filho mais novo estava se voltando para o crime aos 13 anos de idade. Minha filha estava emocionalmente ferida, lidando com meus pecados e com o desemprego depois de terminar a faculdade. Durante anos, eu mergulhei no sobrenatural, lendo cartas de tarô e indo rapidamente para o inferno. Cheguei lá quando meu casamento desmoronou e pensei que minha vida era para eu fazer o que quisesse com ela. Nem sempre foi assim. Tivemos um bom casamento por 21 anos. Um ônibus. Com Billy Graham, que valia a pena ouvir, continuava passando pelo meu marido na linha de piquete dos mineiros. Isso o incomodava.
atormentava, perseguia tanto dia após dia, que numa noite sombria e chuvosa, ele me levou para ouvir o que esse tal de Billy Graham tinha para gritar. O divórcio já estava quase concluído. Meu filho tinha uma audiência marcada no tribunal. Fui com raiva, achando tudo aquilo tão estúpido. Mas Jesus me tocou naquela noite. Eu parti meu coração diante dele. Entreguei minha vida. Há 1 ano, há 3 semanas, meu marido foi batizado. No sábado à noite, minha filha entregou a vida a Cristo em Bramall Lane. Meu filho não foi, mas entregou sua vida há 6 meses. Este ano, sou conselheira, esperando ser serva de Deus. Dr. Graham, sei que este será um agradecimento entre milhares, mas obrigada por ter transmitido a palavra de Deus no ano passado, quando esta família estava à beira da destruição total. Toda esta família foi reunida novamente no amor de Deus. Não tem sido fácil. Todos nós tivemos que entregar as coisas a Ele. Mas, meu Deus, o que Ele nos deu em troca. Essa é uma família e temos centenas e dezenas de cartas em linhas semelhantes da missão do ano passado e da missão deste ano aqui. E quanto a você? Vou pedir que você venha esta noite. Você pergunta, o que eu preciso fazer? Vou pedir que você faça o que já vimos milhares de pessoas fazerem. Vou pedir que você se levante do seu assento. Venha e fique em frente a esta plataforma e diga, eu estou um pecador. Eu preciso de Cristo. Quero que Ele entre na minha vida. Quero que Ele entre no meu lar. Estou pronto para me render e me comprometer totalmente, sem reservas com Ele. Mas por que eu peço para as pessoas virem à frente publicamente? Porque toda pessoa que Jesus chamou publicamente. Ele chamou publicamente. Ele disse, se você não estiver disposto a me reconhecer publicamente, diante dos homens, eu também não o reconhecerei diante de meu Pai, que está nos céus. Há algo em vir à frente publicamente assim, que torna isso real e genuíno na sua vida. Então vou pedir que você se levante agora mesmo e venha. Se você vier lá de cima daquele setor, vai levar 2 ou 3 minutos, então comece agora. E vocês aqui, ali atrás e por todo este grande estádio, levantem-se e venham. Talvez famílias inteiras venham. Talvez maridos e esposas ou namorados venham. Apenas levante-se e venha. Nós vamos esperar por você. Agora mesmo. Rápido.